Olá, eu sou a Malu Rosado, você está no canal Embarque Autorizado e eu te convido a fazer essa viagem com a gente. Vem comigo! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o visto AB2NW e sobre a minha aplicação. Então, só para vocês entenderem, eu estou fazendo toda a aplicação, que todos os nossos clientes fazem, e passei por todos os processos e quero compartilhar com vocês um pouquinho de como funciona o step by step, o passo a passo, para se fazer a aplicação da AB2NW. Primeira coisa, obviamente, quando a gente identifica que você tem um perfil, está aderente à solicitação, né, dos critérios para o AB2NW, a gente parte por um processo de recolher toda a documentação necessária para fazer o seu pleito. E eu acho que é importante trazer para vocês que é um pleito que, obviamente, eu acho que eu já contei no vídeo anterior, você tem autonomia de fazer esse pleito todinho, sozinho, mas existe muitas nuances e uma complexidade muito grande em que, por várias vezes, se você tentar fazer sozinho, existe uma chance muito grande de você ter o processo negado. E pelo nível de complexidade do processo, nenhum profissional que hoje faz o processo de AB2NW indica que a pessoa faça a aplicação sozinha sem ter uma bagagem forte. Só para vocês entenderem, o nosso time que fica na Flórida, que faz esse processo, a gente fala de um time de advogados, PhDs, doutores, professores que fazem esse processo inteiro. Então é muito importante entender que existe uma complexidade muito grande e quando você enxerga seu processo todo finalizado, a gente fala de um volume de papel desse tanto aqui, com todos os pré-requisitos que normalmente os Estados Unidos espera de um pleito, alinhados com a sua petição. Bom, para começar o seu processo, a gente vai te mandar um questionário, você preenche ele e a gente já identifica nesse filtro inicial se você tem aderência, para o AB2NW ou não. Uma vez identificado que você tem, passou por todos os critérios e está realmente elegível, a gente vai colher toda a documentação do seu processo. E para quê? Por que a gente colhe já nesse momento? Imagine que o nosso time de especialistas na Flórida, eles trabalham em cima de todos esses documentos, com base, obviamente, na sua área de aplicação, para fazerem o seu pleito baseado nisso. Então, o pleito é muito específico sobre você e toda a sua bagagem profissional. Ele vai em detalhes que muitas vezes você nem sabia que você tinha essa expertise, ele traz e bota luz em pontos extremamente importantes e o que eu acho que é muito relevante dizer, completamente alinhados com as necessidades e expectativas que os Estados Unidos têm de profissionais qualificados para as áreas que eles têm interesse. Então, assim, num primeiro momento a gente recolhe toda a documentação, a gente, a partir dessa documentação, vai definir a área de atuação em que a gente vai fazer a sua aplicação do seu pleito e identificando essa área de atuação, só para vocês entenderem de que forma isso funciona, é assim, suponhamos que você deseja ir para o estado da Flórida. No estado da Flórida, um profissional, suponhamos, para a sua aplicação, vamos supor que você tem um background em administração. Quais são as áreas da administração que são extremamente requisitadas nos Estados Unidos, em que eles precisam de profissionais qualificados o mais rápido possível? Então, diante dessa informação, a gente vai fazer um alinhamento da sua qualificação com a necessidade dos Estados Unidos e fazer todo o seu pleito baseado nesse código de ocupação que a gente chama. Então, uma vez com toda a documentação em mãos, a gente vai começar o seu processo. O processo começa com o seu resume, que a gente chama nos Estados Unidos de resume, que é o seu currículo. E o currículo, gente, pra vocês terem uma ideia, o meu currículo, a gente fez todo o meu pleito, meu currículo tinha 3 páginas. Imagina que depois que a gente finalizou, o meu currículo foi para 18 páginas. Aí você fala, puxa, Malu, mas isso é muito ultrapassado, ninguém tem currículo mais de 18 páginas. Não, gente, entenda que para o pleito, para o visto AB2NW, o nível de detalhamento que a USCIS exige é um nível de detalhamento específico para aquela área, para aquele cargo, para a necessidade que os Estados Unidos têm. Então, a gente tem que fazer muito atrelado com o que eles esperam. E é isso que eles esperam. Então, a gente entra num nível de detalhes, de informações que a gente, juntamente com você, nosso time da Flórida, juntamente com você, constrói esse resume. E é muito engraçado porque a gente fala, foram 18 páginas, Malu, do seu resume, mas foram 9 vezes que foi e voltou do tipo, me mandaram, não, isso aqui não foi muito o que eu fiz isso nessa empresa, suponhamos. E aí voltava, o time da Flórida reconstruía tudo novamente, me mandava novamente. Foram 9 vezes que a gente foi e voltou, então eu acabei no meu resume na versão 9, só pra você ter uma ideia. Então, finalizado o resume, a gente vai pro business plan. E aí, para você entender, imagina que como a gente não vai com oferta de emprego para os Estados Unidos, não é uma empresa me sponsorando e falando eu quero contratar a Malu para trabalhar aqui comigo, tenho aqui uma oferta de emprego e etc. Lembrando que para a aplicação do AB2NW, nós da CI optamos por fazer o business plan
para todos os nossos clientes. A gente identifica que o Business Plan traz muito mais peso para o pleito do que qualquer outra coisa. Então a gente opta sempre por fazer um Business Plan atrelado com a sua área de atuação, obviamente, para trazer peso e relevância para o seu pleito. Então a gente fez meu Business Plan. Meu Business Plan deu, se eu não me engano, em torno de 78 páginas. E aí, pessoal, é muito, muito profundo. É um nível de densidade que eu acho que ninguém faz ideia se você não estiver vivendo o processo inteiro. A gente vai para relatórios financeiros, projeção que a gente tem, 5 anos de atuação na empresa, tudo que a gente imagina fazer, quantos funcionários, um business plan completo, com nível de densidade, de informações vasto, riquíssimo. E eu acho que é importante também trazer para vocês que antes da gente fazer todo esse processo do business plan, né, a construção do business plan, a gente identifica áreas e segmentos nos Estados Unidos que existe uma necessidade muito grande de implantação de empresas, então desenvolvimento de negócios lá. E diante dessa informação, atrelado com a sua área de atuação, a gente faz a construção desse business plan muito alinhado com uma necessidade específica dos Estados Unidos, que eles têm lá. Isso por quê? Imagina que os Estados Unidos procura profissionais qualificados em determinadas áreas, que abram empresas, que tenham empresas em determinados segmentos, que busquem, né, desenvolver um mercado naquele segmento, e você, com o nosso pleito, né, com o pleito que a gente constrói juntamente com a sua ajuda, obviamente, com as suas informações, etc., a gente alinha exatamente a necessidade deles com o seu background. Então, existe um peso gigante e uma probabilidade muito grande de você ser aceito, pelo fato de estar tudo muito alinhado. Então, uma vez que a gente tem o business plan feito, o resumê feito, a gente vai para as cartas de recomendação, em que a gente orienta vocês a buscarem, obviamente, cartas de chefes, parceiros, clientes, fornecedores, em que possam recomendar o seu trabalho e consigam aferir a sua qualificação, o quanto você agregou por aquele período em que você trabalhou naquela área, naquela empresa. Então tem um peso muito bacana. Normalmente a gente pede que sejam pessoas que tenham relevância no mercado, de alguma forma, porque a gente pega o currículo também dessa referência, né, dessa carta de referência. Quando a pessoa que está te referenciando, a gente tem o currículo dela, a gente pede também o currículo delas para agregar o seu processo e ganhar peso. Então, se é uma pessoa realmente de relevância no mercado, tem um peso muito bom. Bom, a partir do momento em que a gente tem todos esses documentos, tudo mapeado, a gente vai mandar para tradução. Uma vez traduzidos todos os documentos, a gente vai pedir, e aí é uma opção de vocês, não obrigatoriamente você precisa fazer, mas pegar uma Expert Opinion Letter. Então, é um especialista de mercado dos Estados Unidos que vai fazer uma análise de todo o seu background, todas as suas cartas de referência e vai fazer uma declaração falando por que é interessante os Estados Unidos ter você lá. Assim como a Expert Opinion Letter é opcional, a gente também tem a Academic Evaluation Letter, que também é opcional. Mas qual é a grande vantagem? Porque traz tanto peso e relevância para o seu processo. Na Academic Evaluation Letter, imagine que os Estados Unidos hoje reconheça algumas empresas que tenham relevância no mercado. A empresa que provém esse documento, ela faz uma equivalência do seu diploma e da sua grade curricular, do que você fez, né, no seu país de origem, e equipara com que isso é relativo nos Estados Unidos, mostrando que a sua formação, seja ela qual for, é relativa a uma formação específica nos Estados Unidos. Obviamente isso traz um peso muito grande, porque traz te equipara ao que você tinha no Brasil ou em qualquer lugar do mundo em que você tenha uma formação, ao que hoje nos Estados Unidos você estaria fazendo. Então, isso traz uma relevância, um peso e uma robustez para o seu processo de forma absurda. Então, é opcional, obviamente, ninguém tem a obrigatoriedade de fazer, mas para quem quer ter mais garantia de que o processo tenha mais peso e relevância, é super bacana ter essa opção também. Então, uma vez que você também incorpora isso no seu pleito, a gente, só para dar uma ideia para vocês, o nosso processo todo leva em torno de 16 steps, 16 passos que a gente passa por todos eles. Eu acho que também é muito importante trazer para vocês que em todo esse momento, desde o início, quando vocês decidem de fato fecharem conosco, né, todo esse processo, a gente tem um time de especialistas no WhatsApp, a gente cria um grupo no WhatsApp com você e com todo o time, de específicas áreas para desenvolver o seu business plan, para desenvolver todo o seu processo, e é um bate-bola assim constante. Dúvidas que eles tenham, documentações que eles precisem, confirmação de algumas coisas para finalizar suas cartas, para finalizar sua cover letter, para finalizar seu resume.
A todo momento essa comunicação existe, essa interação existe com o seu time, com um time de especialistas que está fazendo o seu processo, e é muito legal porque é um processo extremamente fluido, em que acontece numa velocidade muito grande. O processo inteiro dura em torno de 3 meses, se você obviamente estiver com tudo em mãos e respondendo o tempo e etc. E a partir do momento em que a gente finaliza a sua pasta, a gente chama, né, todo o seu processo, a gente tem um calhamaço gigante, a gente manda para o Texas para dar entrada no seu processo de AB2NW. Então, de uma forma resumida, funciona dessa forma. Esses são os steps by steps do processo do AB2NW. Eu estou na etapa final da montagem do meu pleito, então a gente já está quase para enviar. E tô careca de saber esse processo, porque 3 meses só nisso. E se você tiver qualquer dúvida, tiver qualquer interesse, quiser saber um pouco mais, bom, coloque essas dúvidas aqui nos comentários aqui embaixo. Aproveito para te pedir para se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito, e dar um like nesse vídeo, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!